E aí, pessoal? Sempre que ocorre, incrível isso, né? Sempre que ocorre uma grande tragédia, especialmente desse tipo mais maléfico mesmo, como esse massacre que a gente viu em Las Vegas, as pessoas já assistem esperando para ver, será que quem cometeu, quais eram as ideias do lado que cometeu, né? O que eu posso usar nesse massacre para promover a minha posição política, a minha ideologia? E nesse não foi diferente, né? Nesse caso em Las Vegas. Especialmente porque toda vez que alguém mata, que alguém comete um crime desse nos Estados Unidos, e não é incomum, é um fato cultural perverso da sociedade americana, mas sempre que isso acontece, volta a mídia, especialmente na brasileira, né, mais do que na americana, até o debate das armas. Nos Estados Unidos, acho que já se estão um pouco mais resignados que não vai mudar. A lei de armas não vai mudar por conta de um outro crime, desses crimes. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente gosta, a nossa mídia gosta de fazer campanha ativa contra as armas nos Estados Unidos e também, em consequência, aqui no Brasil. Porque a gente sabe como é forte hoje em dia o sentimento popular de que o Estatuto do Desarmamento foi longe demais e que a gente deveria ter mais direito a ter armas e talvez até a portar armas. Bom, é engraçado que esse crime especificamente ele não se adequa bem nem à narrativa contra armas nem à pró-armas, né? Porque ambas são sempre utilizadas nesses casos. Na contra-legalização das armas, aparentemente o criminoso aí, o atirador, ele usou armas que hoje em dia são ilegais, armas automáticas, né? Aquela que você segura o gatilho, ele começa a dar muitos tiros. É ilegal vender isso nos Estados Unidos. Tá? As armas feitas até 1986, que é quando a lei atual passou, podem ser vendidas. Parece que tem umas 600 mil circulando. Provavelmente são muito caras, não se sabe se ele conseguiu elas por esse caminho. Talvez ele tenha conseguido elas de forma ilegal. Tá? E é óbvio, um sujeito desse, um sujeito que alguém que está planejando um massacre desses não vai se ater pela legalidade. Por outro lado, o grande argumento pró-armas nesses casos também quer dizer, não, mas se as pessoas estivessem armadas, elas poderiam se defender, não morreriam que nem patinhos na lagoa. Nesse caso também não, porque o atirador estava num andar de um hotel, 23º andar de um hotel, atirando no show lá embaixo, as pessoas nem viam de onde estavam vindo os tiros direito. Então, pessoas armadas aí não fariam certamente nada de bom e talvez fosse até de ruim, né? Imagina você tá num show, começam a vir tiros, você tem uma arma, outras pessoas têm arma, você vê uma pessoa já com a arma na mão, você não sabe de onde vieram os tiros, será que foi aquela pessoa? Como é que você faz, né? Será que as pessoas têm até a chance de começarem a se atirar pensando que estão combatendo um criminoso, quando na verdade estão um combatendo o outro? Enfim, a situação é terrível, é muito trágica e nesse caso não se presta muito a nenhum dos dois lados do debate sobre o desarmamento. Leis mais estritas não impediriam um cara desses que está determinado a cometer uma grande chacina de comprar armas. E, por outro lado, armas difundidas na população, a população portando armas também não conseguiriam se proteger desse massacre. E no Brasil, né? No Brasil a gente vive uma situação na qual armas são muito restritas. É possível comprar arma, mas em último caso depende da decisão da polícia, então às vezes ela pode não permitir a compra de armas. Existe a gambiarra do clube de tiro, que permite as pessoas terem armas sem passar por isso. Mas, de forma geral, a situação é restrita, especialmente para o porte. Né? O porte é, de maneira geral, proibido. Eu admito que, pessoalmente, eu tendo a suspeitar de que é sábia essa decisão, de que um monte de brasileiro armado pelas ruas aí não seria uma boa ideia. Mas eu também estou aberto a evidências e aberto ao que a gente deveria ser mais aberto, né? Que é a experimentação. Esse é um daqueles casos em que políticas experimentais poderiam fazer todo sentido. A gente não tem a resposta. A política atual, que vale para o Brasil inteiro, já é experimental, de proibir o porte de armas. Por que não fazer uma permissão localizada de porte de armas em alguns lugares e ver o resultado? Ver o resultado que tem na segurança. A gente pode até se surpreender. Eu não acho impossível, por exemplo, que os crimes, o crime profissional diminua. Porque o custo esperado para um ladrão, o risco que um ladrão vai enfrentar ao roubar uma pessoa é muito maior agora, né? O dinheiro que ele vai conseguir das pessoas é o mesmo, do sequestro, seja lá o que for. Mas a chance de acontecer algo, ele morrer, vai aumentar muito. Então, por mais que até para o cidadão comum ter uma arma seja inseguro, aumente a chance dele de morrer no conflito com o ladrão, mas a chance do ladrão morrer também aumenta. Isso vai levar, provavelmente leva muitos a mudarem a sua decisão, a estratégia de virar um criminoso se torne mais custosa. Por outro lado, eu não duvido nada que crimes passionais, acidentes e suicídios aumentem. E o que a gente faz com isso aí? Imagina que isso aconteça de fato. Como é que a gente vai pesar as coisas? Como é que a gente vai comparar? O que a gente vai valorizar mais? A gente vai pensar só no número total de mortes? É uma opção, ou vai ter outros critérios aí.
Um argumento americano também para a permissão das pessoas terem armas, inclusive armamentos mais pesados do que uma pistola, é que, no caso do governo se tornar tirano, milícias organizadas pelos cidadãos são uma fonte importante de defesa. Esse argumento sequer é considerado no Brasil, talvez pudesse ser considerado, porque uma das finalidades que a arma tem nos Estados Unidos é essa. Muitos comentadores dizem, olha, esse é o preço que a gente paga pela liberdade. Sim, talvez você tenha mais massacres, mas é um preço que a gente paga. No Brasil, essa discussão não está nem posta. Como eu disse, eu não sou um armamentista, não quero ver pessoas com mais armas por aí, ou pelo menos não acredito que isso vá funcionar tão bem assim. Eu não tenho armas, nem pretendo ter, mas eu acho que é algo que a gente podia discutir com menos ideologia e tentando, na medida do possível, acumular mais evidências. Assim como praticamente todas as questões relevantes, ela não vai ser resolvida pelas evidências. Depois de coletadas as evidências, cabe a nós pesar aquilo e ver o que os nossos valores dizem, dados os fatos que a gente conhece. Mas mesmo assim, seria bom conhecer mais. Seria bom, por exemplo, fazer, olha, a cidade A agora pode ter o porte de armas por 2 anos, aí, vamos ver o que acontece. Seria um experimento muito interessante. Lembrando, o que a gente vive no Brasil já é um experimento. Ninguém tem resposta. O que a gente poderia é variar um pouco mais as políticas e para daí ter mais informações. Ter mais informações é algo sempre positivo. Claro, se o Brasil fosse mais federalista, se houvesse mais autonomia de estados e municípios, isso seria ainda mais fácil. Cada estado tomando a sua decisão. Paraná pensa de um jeito, Bahia pensa de outro, então ótimo, que sigam políticas diferentes quanto a armas e vejamos os resultados. E depois um copia do outro que melhorar, ou decidem que não, o que cada um tem funciona melhor para si, continuam assim. A variedade é muito rica e esse caso das armas seria um bom estudo de casos para a gente testá-la e ver o que a gente pode aprender tratando a política e as medidas do Estado dessa forma mais inteligente, mais investigativa, mais empírica e menos ideológica. Está sobrando ideologia no debate hoje em dia, especialmente de armas, dos dois lados, sobra ideologia. Falta uma mente mais aberta e mais uma disposição de olhar a realidade.